Bem, meus irmãos, que Jesus então nos abençoe. Nós temos muitas questões, é um texto muito longo realmente, mas que vale a pena ler em casa, mais do que ler, vale a pena estudar o texto em casa com cuidado, porque são muitos detalhes. Às vezes, uma linha, uma frase, daria uma palestra inteira, né? Porque são coisas para nós ficarmos ali pensando e remoendo. Mas uma das primeiras ideias que nos vieram à mente foi a ideia do porquê. Qual o objetivo para nós de conhecermos a escala espírita? Porque nós podemos parar, ler e estudar esse texto de maneiras muito diferentes. Uma maneira é como nós estudamos, por exemplo, uma matéria que não gostamos muito na escola. Imaginemos que eu não gosto de geografia, mas eu tenho prova de geografia, eu tenho que apresentar o trabalho de geografia. Então, eu pego aquele texto lá do meu livro de geografia, da apostila, leio, releio, decoro, vejo os dados, as informações, fiz a prova, achei que cumpri o que me cabia e pronto, encerrei. A outra forma é quando eu pego esse texto de geografia, que eu até não gosto de geografia, mas eu fico tentando descobrir ali algo que seja interessante, algo que contribua para mim em alguma coisa. E aí eu começo a fazer as associações com as reportagens na televisão, o que está acontecendo aqui e ali, e o texto de geografia começa até a ficar interessante. Mas eu achava que não gostava de geografia. Eu posso pegar esse texto da escala espírita e dizer assim, vamos estudar como são os espíritos. E eu nem sou espírito, né? Vamos estudar como são os espíritos, lá distante de mim. E aí eu começo a ver, há os espíritos imperfeitos, e os imperfeitos têm ainda vários degraus, os impuros, os levianos, os neutros. Há os bons espíritos, e aí eu também tenho várias possibilidades, pode ser benévolo, pode ser de sabedoria, até chegar lá nos espíritos puros. E estudo isso como alguma coisa que eu tivesse que saber para fazer uma prova formal. Só que nós precisamos começar a pensar da seguinte forma. Eu sou espírito. O espírito pode estar na condição de encarnado ou de desencarnado. Eu estou na condição de encarnada, mas eu sou espírito. E aí essas ordens começam a ser um pouco mais interessantes, porque eu começo a pensar em que ordem, em que classe eu estou. Onde eu me vejo nessa escala espírita. E essa escala quer dizer o quê? Quer dizer que há um progresso? Há uma lei de progresso e eu vou sair lá do estágio de imperfeito, passar pelo estágio de bom espírito, até chegar ao espírito puro? Sim, nós sabemos que todos somos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição relativa. Não seremos Deus, mas podemos ser, por exemplo, como Jesus. E aí isso já começa a mexer um pouco com a gente. Eu posso ser como Jesus? Mas ele não disse, vós sois deuses? Ele não nos encaminhou a buscar todas as perfeições? Ele não nos disse, sede misericordiosos? Ele não nos indicou a sabedoria quando disse que nós deveríamos ser mansos, como as pombas, como os cordeiros, mas ao mesmo tempo astutos como as serpentes? Isso é sabedoria. Nem estou usando só o raciocínio que tudo analisa para chegar à conclusão, que observa para tirar um conceito, nem estou agindo só com o coração. Estou colocando no equilíbrio. Então, Jesus me disse que eu devo caminhar. E essa escala, então, começa a me interessar.
porque eu quero chegar à condição de bom espírito e porque eu sei que a minha destinação é a destinação de espírito puro. Mas onde eu estou agora? Um aspecto muito interessante que Kardec coloca aqui é quando ele chama a observação para duas questões. Uma questão, ele diz assim, é importante que se tome muita cautela e que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, devam saber tudo. Uma primeira questão, por ser espírito, sabe tudo. Por ser espírito que está na condição de desencarnado, nós automaticamente somos levados a acreditar. Aí nós fomos na casa de alguém que é médium, ou que trabalha como médium em algum lugar. E esse alguém disse assim para mim, toma cuidado, olha que aquele fulano, ou tem um fulano na sua vida, ou tem alguém lá no seu trabalho, que está querendo isso, aquilo, aquilo e aquilo. E eu acredito. Por que eu acredito? Porque foi o Espírito que disse. Ele está desencarnado, ele não tem a minha limitação, ele não tem a limitação do meu corpo. Então, ele pode ver o que eu não vejo. E aí eu acredito. Às vezes você está nos lugares mais improváveis. Creiam, porque isso já aconteceu com pessoas amigas minhas. Você está num shopping, você está dentro de uma loja, você está dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, vem alguém e diz assim, vem aqui que eu preciso dizer uma coisa a você. Olha, tem um espírito mandando dizer isso. Às vezes é bom, às vezes não é. Mas porque é espírito, eu acredito. Está lá na primeira carta de João, evangelista, que esteve junto com Jesus, o seguinte comentário, a seguinte orientação. Não creais em todos os espíritos, vede antes se eles são de Deus. Por que João disse isso? Porque os espíritos, assim como nós, que somos espíritos na condição de encarnados, podem estar em qualquer degrau da escala espírita. A opinião de um espírito é como a opinião de um encarnado. A Fátima disse. Bom, que peso tem isso que a Fátima disse? Ela é uma pessoa de confiança, ela é uma pessoa que conhece daquilo que está falando ou não? Se eu tenho um conhecimento a respeito da Fátima que me permite levar em consideração o que a Fátima disse, eu penso naquilo seriamente. Agora, se a Fátima é alguém que fala daquilo que não conhece, que, por exemplo, não é médica, mas vive mandando os outros tomar isso ou aquilo, ou que não é psicólogo, mas dá 500 conselhos, ou que não é advogado, mas fica dando palpites em questões legais, eu já fico assim. Cuidado com o que a Fátima disse. E o espírito desencarnado é a mesma coisa. Ele pode conhecer aquilo e pode não conhecer. E mais ainda, vamos ler aqui, começar a ler um pedacinho da escala para ver o que mais pode acontecer. Olha só, a respeito dos espíritos imperfeitos, nós temos um degrau que é a 10ª classe, são os espíritos impuros. Os espíritos imperfeitos, todos têm a predominância da matéria e a propensão para o mal. Então, damos muito valor a tudo que é material e a nossa inclinação é para o mal. O que não quer dizer que ele vá sempre só fazer o mal. Mas a inclinação é para o mal. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, ou seja, desencarnados, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Como desencarnados dão conselhos pérfidos.
e muitas vezes tem a intenção de nos fazer sucumbir nas provas que nós estamos passando. E olha o que a Joana de Ângeles disse hoje aqui para nós. Agora que estás na esfera do Cristo, nós não estamos aqui. Não estamos querendo melhorar? Não estamos procurando entender melhor a vida? Amanhã nós temos um convite, encontro de Jesus. É o mesmo convite. Nós estamos buscando a esfera do Cristo. Agora que nós estamos fazendo isso, diz ela, não volte atrás. Esse é o começo da tua redenção. E como é que nós podemos voltar atrás? Abandonando as provas que estão nas nossas mãos. Nós estamos na condição de superar muitas situações. E vamos ver amanhã no encontro, estamos com missões nas nossas mãos. Estamos sim, com missões nas nossas mãos. Mas muitas vezes, esses espíritos impuros querem exatamente que nós não venhamos a dar conta disso. E querem nos levar à falência. Eu já contei algumas vezes aqui, mas vou contar de novo, porque é o caso de um amigo muito querido, numa situação familiar difícil, uma mediunidade conturbada, e apareciam espíritos para dizer que se mascaravam, como diz aqui, né? Se mascaravam de bons espíritos, para dizer aos pais que ele pretendia a herança, que ele pretendia a morte do próprio pai para ficar com dinheiro, uma série de situações assim. Qual foi o resultado desse tipo de comunicação do mundo espiritual junto a essa família? Brigas, discussões, separações. Ele acabou saindo de casa, acabou indo para a rua, enfim, uma série de situações muito difíceis. Depois de muito tempo, chegaram à conclusão de que aquelas comunicações não eram verdadeiras. Mas e a dor e as marcas que ficaram em cada um? Como é que fica tudo igual? Se aconteceu tanta coisa no meio do caminho. A gente pode passar borracha? Até pode. Mas não fica uma marquinha lá na folha, onde você escreveu? Você apaga. Não fica uma marquinha? É complicado. Até que ponto vai a nossa capacidade de compreender, de perdoar? Precisamos? Precisamos desenvolver muito isso em nós. Mas, às vezes, por nós acreditarmos em espíritos que não são de Deus, olha lá a orientação de João, vede antes se os espíritos são de Deus. Por nós não termos esse cuidado, mas o espírito falou. Nós deixamos que muita coisa boa que podemos realizar venha a se perder. Então, Joana diz a nós, a cada um de nós, agora que penetras na esfera do Cristo, não volte atrás, pois que esse é o momento do começo da tua redenção. Estamos nós aqui, no começo da nossa redenção. Vai ser sempre fácil? Não. Uma primeira dificuldade pode ser essa. A outra questão muito interessante que Kardec coloca para nós a respeito dessa escala espírita é o seguinte, ele nos diz assim, olha, faremos todavia notar que estes, ou seja, os espíritos, não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Vamos olhar para dentro de nós? Vamos parar agora um minutinho aqui e vamos olhar para dentro de nós. Eu vou dar algumas pistas dessa escala espírita. Vejamos. Impuros, já falamos sobre eles. Imperfeito, 10ª classe. Levianos. Vamos ver se a gente tem alguma coisa a ver com eles. Se nós nos parecemos mais com uns, mais com outros, não é? Levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletidos, zombeteiros. Gostam de causar pequenos desgostos
e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro. Isso nos lembra alguma coisa assim que é comum na nossa convivência? A palavra começa com F. Fofoca. Não é? O que é a fofoca? É você induzir maldosamente. É você ser irrefletido. É você ser leviano com aquilo que você diz ou que você comenta. Você vê um determinado fato, você interpreta aquele fato segundo aquilo que você traz em si mesmo e você leva adiante. Quando você leva adiante, você não sabe o que vai acontecer. Diz o ditado popular que quem conta um conto aumenta um ponto. Então a fofoca vai andando e vai crescendo. Às vezes, quando ela chega a um determinado ponto, o fato já está multiplicado por 10. E o desastre é iminente. Há muitos anos atrás, eu li muitos anos mesmo, deve ter uns 10 anos, mas foi uma notícia assim que não me saiu da mente. Uma notícia de um crime que começou exatamente por uma fofoca. Um homem casado com uma mulher muito bonita e alguém dizia, mas você sai, deixa aquela mulher e tal, bonita daquele jeito. E aí o outro dizia. E ele foi dando campo a isso. Um dia, ele estava chegando mais cedo em casa, entrando, começou a ouvir determinadas palavras. Eu não lembro mais da notícia certa, mas seria mais ou menos, ai, meu bem, meu amor, e não sei o quê, e eu te amo tanto, coisas desse tipo, né? E o homem foi começando a juntar todas as fofocas que ele havia escutado até então. O que ele fez? Ele tinha uma arma em casa, ele pegou e entrou atirando no quarto. E tirou a vida da esposa. Vocês sabem para quem eram todas as declarações de amor? Para o gatinho. Era um gato. Ela estava na cama brincando com o gato. E ele entrou e tirou a vida da esposa. Por quê? Porque a partir do que ele ouviu, ele associou todas as fofocas e chegou a um ponto extremo. Casamentos terminam, mesmo que você não chegue à posição de um crime, mas casamentos terminam. Mães e filhos se desentendem. Patrão manda funcionário embora. Por quê? Muitas vezes por coisas muito pequenas, que foram aumentadas, deturpadas, a partir de uma fofoca. Encarnado ou desencarnado, essa é uma característica de que tipo de espírito? Leviano. É uma outra situação. Os espíritos pseudo-sábios também são comuns. São aqueles que falam daquilo que não sabem. Eles até sabem algumas coisas. Mas eles falam além do que eles sabem. E como eles sabem alguma coisa, nós levamos a sério o que eles falam. Tem os espíritos neutros. Aqueles que nem para o bem, nem para o mal. Estão exatamente em cima do muro. E não fazer o mal é suficiente? Diz lá o Livro dos Espíritos que não. É preciso fazer o bem. E Jesus disse que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. E que é muito complicado o ser morno no sentir. O que é ser morno no sentir? É estar em cima do muro. Nem a pessoa decide para um lado, nem a pessoa decide para o outro. No livro Céu e Inferno, e é um livro que vale a pena ler, porque ele tem o Código Penal da Vida Futura, ele é muito bom, e ele traz muitos casos, como se fossem pequenas crônicas, alguma coisa desse tipo, né? É fácil nós podemos ler os casos aos pouquinhos, em separado, e ele já vai separando. Espíritos felizes, Kardec já foi mais ou menos organizando. Espíritos medianos, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, ele vai fazendo aqui uma certa classificação.
E nos espíritos endurecidos, tem o caso de um espírito chamado Angélico. Ela é chamada, olha só, ela está na categoria dos endurecidos aqui. E Kardec começa perguntando, arrependei-vos das vossas faltas? Ela diz, não. Então, por que me procurais? Para experimentar. Não sois feliz? Não. Sofreis? Não. O que vos falta? A paz. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? E ela responde, é uma mágoa do passado. A mágoa do passado, normalmente, é um remorso. Então, estás arrependida? Não. Temor do futuro é o que experimento. E o que temeis? O desconhecido. Estás disposta a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Nem responde. Silêncio. Qual foi a vossa posição social? Mediana. Foste casada? Sim. Fui esposa e mãe. Cumpriste os teus deveres decorrentes desse duplo encargo? Não. Meu marido me entediava, bem como meus filhos. Então, como preencheste a existência? Divertindo-me quando solteira e enfadando-me como mulher casada. Quais eram, então, as vossas ocupações? Nenhuma. E quem cuidava da vossa casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa sua inércia a causa das vossas tristezas e temores? Talvez tenhas razão. Quereis reparar a inutilidade da última existência e auxiliar os espíritos sofredores? Como? Ajudando-nos a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos, pelas vossas preces. Eu não sei orar. Faloemos juntos e aprendereis, está bem? Não. Mas por quê? Cansa. Então, é uma realidade. Quantas oportunidades nós temos de fazer coisas boas, mas ficamos acomodados. Porque cansa, porque dá trabalho, porque é difícil, porque a gente vai ter que aguentar fulano, porque vai ter que supor. Aí a gente vai, acomodando. E a gente ainda diz assim, mas eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem por ninguém, nem por si própria, né? Cansa. Dá trabalho. Não quero. Esse espírito é um espírito imperfeito, neutro. E tem os batedores, que são aqueles que fazem os barulhos das manifestações físicas, né? Nós ouvimos muitos casos a esse respeito. Esses não são necessariamente maus, mas eles usam essa mediunidade de efeitos físicos para conseguir aquilo que desejam. Estão tentando se encaixar em alguns? Porque esse é o objetivo, né? Nós temos, o que Kardec disse? Que a maioria não pode ser encaixado apenas numa classe. Nós temos um pouquinho de cada. E aí amanhã, no Encontro de Jesus, quando vocês vierem para pensar na parábola do semeador, nós vamos ver os solos. E vamos também ver em que solo eu estou. Aqui é muito interessante, porque nós vamos ver que, às vezes, nós fazemos um comentário que não devíamos. Às vezes, nós fazemos uma fofoca. Às vezes, nós ficamos em cima do muro ou não. São coisas que nós temos que parar para pensar. Porque se nós vemos essas características em nós e sabemos que elas são fonte de infelicidade, então nós temos que começar a sair dessa condição aqui da Angélica, né? Ah, mas isso cansa, vou fazer não. Ah, eu vou lá para o centro agora, e a novela, que eu estou acompanhando direitinho, que está tão boa. Mais fácil ficar em casa assistindo televisão, não é não? Então eu não vou. Ah, e ajudar na malé? Ah, não, aquele pessoal lá, eu tenho a minha vida, minhas coisas. Então eu vou me acomodando. E vou deixando de fazer. O que Joana diz para nós? Agora que penetras na esfera do Cristo, não volte atrás. E muitas vezes vai acontecer conosco o que Joana está colocando aqui.
Eu olho para dentro de mim e começo a perceber. Eu tenho essa dificuldade. Seja ela qual for. O comentário, o querer saber mais do que eu sei, o fazer a fofoca, o ficar em cima do muro. Às vezes até desejar o mal a alguém, que nós dizemos que não desejamos o mal a ninguém. Mas às vezes nos vem um sentimento de satisfação quando vemos alguém estar numa situação difícil. Porque nós dizemos assim, aquela pessoa bem que mereceu e precisa disso para aprender. Nós dizemos que não desejamos mal a ninguém. Mas quando essa satisfação entra no nosso coração, por pequena que seja, no fundo, nós estávamos desejando mal àquela pessoa sim. Porque nós queríamos que ela aprendesse de uma maneira difícil. Não queríamos que ela aprendesse de uma maneira fácil. Quando eu erro, eu quero que alguém tenha compreensão. E me ajude a acertar isso de uma maneira que seja a menos sofrida possível. Mas às vezes eu quero que o outro aprenda da maneira mais sofrida possível. Então, no fundo, eu estou desejando mal. Por que nós estamos falando essas coisas desagradáveis aqui hoje, né? Porque são coisas desagradáveis. Para falar, para ouvir e para pensar. Porque ninguém cura uma ferida sem fazer o curativo. E tem que fazer o curativo direito. Não adianta. Se eu fizer de conta que não tenho ferida nenhuma, boto uma roupa em cima e escondo, eu não vou resolver o problema da ferida. Eu tenho que primeiro saber que tenho a ferida. Depois eu tenho que ter disposição para curar a ferida, tratar dela. E aí vai chegar no ponto em que eu vou poder andar com a minha perna bem à mostra, meu braço bem à mostra, porque eu não tenho mais a ferida. Mas isso exige um esforço. Então eu tenho que olhar para dentro de mim e reconhecer quais são as minhas feridas morais, quais são as minhas mazelas, para começar a fazer um esforço. Não no sentido assim, sacrificial, pesado, porque não adianta nada eu me punir. Não adianta bater no peito, minha culpa, não adianta. Não resolve. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. De ter que vir à casa de Leon Denis e ter vergonha de vir. Não, como é que hoje eu vou ao centro? Depois do escorregão que eu dei. Mas aí a gente que está aqui estudando começa a pensar o quê? E de que me adianta ficar em casa caída? Chorando as mágoas do erro cometido. Melhora em quê? Não melhora. Então fazer o quê? Ir para a casa espírita do mesmo jeito. Como rezar depois de ter perdido a cabeça e ter falado um monte de abobrinhas? Parece indigno. Não é. Não é. É digno. É buscar o caminho do alto. É buscar o caminho da luz. É buscar o equilíbrio para a nossa casa. Os espíritos não nos veem a todo momento? Nós não estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas? Vamos ser sinceros. Amigos meus, me perdoem. Falei tudo que não devia. Fiz tudo que não devia. Me socorram agora. Por favor. Eu não quero continuar nessa situação. Eu não quero. Então me socorram. Me ofereçam recursos para que eu saia fortalecida dessa situação e não incorra mais nesse erro. E se eu escorregar de novo? Eu vou ficar em pé de novo. E vem de novo. Até que eu tenha força bastante para não sucumbir. Não vamos nos castigar. Vamos nos melhorar. Não vamos também ter a intenção de castigar o outro. Vamos ajudá-lo a se melhorar. Essa percepção de que os espíritos estão nessas várias ordens e que nenhum de nós é uma coisa una. Nós somos uma mistura. Isso é importante para ajudar na caminhada. Sabe aquelas histórias do tempo do romantismo? E que a gente vê nas histórias de contos de fadas? A madrasta, que é 100% má, não tem uma pontinha de coisa boa na madrasta.
ela é 100% má. E sabe a princesa? Ela é 100% boa. Até hoje em dia tem os filmes que fazem sátira, né, sobre essas histórias de contos de fadas. Porque a princesa é sempre calma, é sempre meiga, ela sempre canta, ela é sempre um doce. Dá para ser? Então vamos abolir isso, gente. Se não dá para ser, abole. O que acontece? Uma pessoa é ótima, é minha amiga há anos. Pode não ser só amiga, pode ser o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, enfim, que são amigos também, mas não importa a situação dessa pessoa na nossa vida. Há anos nós conhecemos essa pessoa. Esse espírito caminha conosco há muito tempo. Tem nos ajudado muito. E um belo dia, essa pessoa faz uma coisa daquelas. Terríveis. E a gente diz assim, fulano para mim morreu. Acabou. E também há pessoas que podem fazer isso conosco. Por quê? Porque nós temos um defeito. Porque aquela pessoa que caminhou comigo esses anos todos tem um defeito. E nós que antes, iludidamente, não víamos isso, e agora vimos, não, tem defeito, para mim não serve. Então vai servir quem? No mundo que nós estamos, é um mundo de provas e expiações. Por quê? Porque nós somos espíritos com essa categoria. Não é porque Deus colocou um letreirinho, planeta Terra, provas e expiações. Não, é porque nós somos espíritos com essas dificuldades. Onde eu vou achar as pessoas perfeitas para viver comigo e que vão aceitar viver comigo que não sou perfeita? Não tem lógica. Então, essa pessoa errou comigo. Não vamos dizer que ela não errou. Mas essa pessoa tem várias outras qualidades. Essa pessoa me ajudou daquela vez. Naquele ano, assim, ela estava do meu lado. Quando aquela situação foi ela que me deu a mão. E vamos colocar isso na balança. Todas as vezes que essa pessoa foi uma bênção na minha vida. E vamos deixar no outro prato essa situação difícil que ela cometeu comigo. Não vale a pena continuar a convivência com essa pessoa? Será que não vale a pena recapitular, conversar, compreender? Quantas vezes nós temos cometido erros, né? Jesus nos ensinou a quê? A perdoar. E o perdão de Jesus é uma terapia, palavra da moda, não é? Mas é uma terapia. Porque quando eu consigo perceber que o outro é tão espírito quanto eu, tão imperfeito quanto eu, tão necessitado de compreensão quanto eu, e tão a caminho da luz quanto eu, fica mais fácil perdoar. E quando eu perdoo, a minha vida fica melhor. Então fica mais fácil seguir adiante. Vamos ver as outras categorias, olha só, vamos lá. Vamos para a segunda ordem. A segunda ordem é a dos bons espíritos, e aí começa a nossa ambição moral a funcionar, né? Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui que se pareça comigo também. Vamos lá ver. Predominância do espírito sobre a matéria. E tendência para o bem, o que não quer dizer que 100% do tempo eles façam só o bem, não é? Compreendem Deus, compreendem o infinito. Como espíritos na condição de desencarnados, procuram estimular bons pensamentos, desviar os homens da senda do mal, protegem aqueles que se lhe mostram dignos de proteção, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. E aí a gente já começa, puxa, isso me interessa, né? Porque eu preciso ter afinidade com esses espíritos. Olha tudo que eles podem fazer para me ajudar. Me dar boas ideias, bons pensamentos, me estimular no caminho do bem, neutralizar os imperfeitos que querem me levar à falência das minhas expiações, das minhas provas, das minhas missões. Esse povo aí é uma companhia que me interessa. Mas como é que eu faço para andar com esses? Eu tenho que ter a minha cota de esforço. Se eu busco o caminho do bem, eu vou ter sintonia com eles.
Joana de Ângeles diz assim, asserena-te. Então, quando nós estivermos bem atacados, vamos lembrar de rezar para serenar. Asserena-te e compreende. Então, vamos tentar compreender aquilo que está acontecendo. E vamos mergulhar na oração, ela diz aqui. Mergulha precípite, quer dizer, rapidinho na oração. Refaze o ânimo para prosseguir na esfera do Cristo, até a tua plena integração com Ele. Então, o que nós precisamos fazer? Tentar ter sintonia com esses bons espíritos, porque eles nos sustentam. Isso nos interessa. Ficamos nervosos? Vamos rezar. Estamos desanimados? A oração vale sempre. Pega um livro de mensagens e abre. Nós recebemos consolos incríveis e puxões de orelha maravilhosos. Sabe, quando a gente está lá, querendo ser vítima, sentado no sofá, chorando, e aí eles vêm dizer assim, bom ânimo, levanta-te, anda. Aí a gente, opa, né? Vai tentando seguir o caminho. E vamos ver com mais cuidado a característica deles. Os espíritos benévolos, a bondade é neles a qualidade dominante. Não hão progredido tanto no intelectual, hão progredido mais no aspecto moral. Outro tipo de espírito bom, os espíritos sábios, eles se caracterizam pela amplitude dos seus conhecimentos, mas só usam esses conhecimentos para o bem. Mas eles são mais voltados para o conhecimento do que para o moral. E os benévolos, mais para o moral do que para o conhecimento. A terceira classe já vai subindo, a gente já vai assim ficando com dificuldade de entender. São os espíritos de sabedoria. Tem os sábios, que são mais da área do conhecimento. Tem os de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza, mas também são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Aí, eu, pelo menos, fico com uma inveja daquela, de que é uma boa inveja, né? A gente inveja, assim, uma coisa boa que nós queremos para nós e que não prejudica ninguém. Ter juízo reto sobre todas as coisas. Vocês já ouviram falar daquelas cartinhas que a gente põe no receituário? Já ouviram? Pedindo conselho aos bons espíritos? Por que nós fazemos isso? Porque reconhecemos que o nosso juízo ainda não é reto a respeito de todas as coisas. Ou seja, nós não temos sabedoria, muitas vezes, para tomar a melhor decisão. Mas já reconhecemos isso. Eu não sei o que fazer. Então, o que eu faço? Eu procuro alguém que sabe mais do que eu e peço um conselho. Isso já é muito bom. Pelo menos nós já estamos tendo a humildade de pedir um conselho. Já é um passo. E dependendo do que eles nos disserem, tem o esforço para seguir aquilo, que muitas vezes é difícil. Às vezes não é o que nós queremos. Mas se nós confiamos que eles têm uma sabedoria além da minha, eu faço o possível para seguir aquela orientação. E aí nós começamos a pensar, temos algumas dessas características em nós? Nós já buscamos o conhecimento? Por exemplo, estar aqui. Viemos aqui fazer o quê? Não foi tomar sorvete, nem comer chocolate. Então, nós já estamos buscando conhecimento. Dentro da nossa possibilidade, mas estamos procurando conhecimento. Quando nós nos preocupamos em oferecer algo que falta a alguém, nós já estamos procurando a bondade. Quando nós tentamos ouvir, mas nós estamos cansados. A pessoa está contando a mesma história pela 10ª vez. Mas nós estamos ali no esforço de ouvir. Tentando o quê? Compreender. Quando alguém comete um erro e nós tentamos entender, ao invés de só recriminar, tentamos entender por que ele agiu desta maneira.
Quando nós vemos uma notícia de um espírito imperfeito, impuro, que se compraz no mal e comete crimes, às vezes a televisão invade a nossa casa, o jornal está no caminho do ponto do ônibus, não tem como não ver. Ao invés de ficarmos alimentando aquilo e nos desequilibrando, tentar a oração pela vítima e por aquele que praticou, que na realidade é mais vítima ainda, porque é quem vai arcar com as consequências todas no futuro. Será que nesses momentos eu também já não estou tendo algumas características do espírito benévolo? Posso dizer que eu sou um espírito benévolo, mas eu já não tenho, em alguns momentos, essa característica, essa preocupação? Eu já não tenho um gosto pelo conhecimento? Então eu vou vendo que eu posso ter um pouquinho de cada. A mesma pessoa que num determinado momento é egoísta e diz, é meu, no outro momento é capaz de sentar, ouvir ou visitar o doente. Nós somos uma mistura. Nós não somos nem a madrasta malvada, 100%, nem somos a princesa 100% boazinha. Nós somos uma mistura. E temos que olhar isso para dentro de nós. O que é bom em mim, vou estimular. Se eu já consigo tirar 1 quilo de alimento, eu vou tentar tirar 2 para ajudar alguém. Se eu já consigo ouvir uma pessoa, vou tentar ouvir mais alguém. Se eu conseguir ter um pouquinho de paciência, eu quero investir em mim mesma e ter o dobro de paciência. Nós vamos investir no que já é bom. E vamos tentar controlar aquilo que não é bom. Mas uma coisa os Espíritos já estão nos dizendo. Quanto mais nós investirmos no bem, mais sufocaremos o mal que está em nós. Porque às vezes nós ficamos desesperados. A minha língua, quando eu vejo, eu já falei. Aquela preocupação nos toma tanto que às vezes até não ajuda. Então vamos ter a preocupação, sim, de controlar e dominar as más tendências. Mas vamos investir naquela semente do bem que já está em nós. Porque ela vai crescer e vai sufocar a má tendência. Um dia, nós vamos ver que já nos ocupamos tanto com outras coisas que não sobra mais tempo para fofoca. Já queremos tanto fazer o bem que já não nos incomodamos mais tanto com aquilo que o fulano falou, com aquilo que o fulano fez. Vocês lembram de Gandhi, quando ele disse assim, que não perdoava ninguém? Que nunca foi preciso perdoar? Por que alguém não precisa perdoar? Um espírito que foi tão agredido. Um espírito que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que é um espírito iluminado. E Gandhi ainda estava encarnado lá na Índia. Emmanuel diz isso em 1938 e Gandhi desencarna em 1948. Ele estava encarnado, trabalhando pela independência política da Índia, trabalhando pela paz, trabalhando pela não violência. E Emmanuel já cita no livro A Caminho da Luz que ele é um espírito iluminado. Ataques, ele teve inúmeros. Como é que ele diz que nunca precisou perdoar ninguém? Porque ele não se sentiu ofendido. E aí a gente, Senhor, me ajuda a chegar lá, né? Que sabe quando aquela criancinha, nosso filho, nosso sobrinho, nosso aluno pequeno, diz pra gente, eu não gosto mais de você, porque você não deixou. Alguém fica ofendido? Não ficamos. Nós sabemos que é uma criancice. Sabemos que aquilo não é real. E o espírito de luz, ele sabe que as nossas agressões também não são reais. Tudo infantilidade, tudo imaturidade a nível espiritual. Por isso que Gandhi não se sentiu ofendido. E como não se sentiu ofendido, não alimentou mágoa, não alimentou remorso, não prejudicou o seu equilíbrio físico, psíquico, emocional, nenhum deles, e nem sequer precisou perdoar. Para nós, Jesus recomendou, por enquanto, o esforço do perdão. Um dia, nós chegaremos a nem nos sentir ofendidos. Mas, por enquanto, o esforço do perdão está ótimo para nós. Até que nós chegamos nos espíritos superiores, e a hora está terminando,
que são aqueles que reúnem em si ciência, sabedoria e bondade. Tudo de uma vez só. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Ou seja, esses espíritos superiores, que ainda estão dentro da categoria dos bons espíritos, eles já reúnem a ciência, o conhecimento, a sabedoria, ou seja, o equilíbrio perfeito. E nós achamos, chegou no final, esses encarnam em missão. E o encontro de Jesus vai falar das missões. Esses é uma encarnação missionária. O todo da vida é missão. Mas e as nossas? Nós não temos? E as nossas pequenas missões? Não será missão eu sair da categoria de espírito imperfeito e chegar à condição de bom espírito? Não será isso uma missão que Deus me deu? De que maneira eu vou fazer isso? Assim como eu só curo a ferida, quando eu reconheço que tenho uma ferida e me disponho a tratar dela, eu também só vou dar conta da missão se eu souber que tenho, qual o objetivo. E aí eu vou me dedicar ao cumprimento dela. Mas se eu nem sei se tenho, como é que eu vou dar conta dela direito? E tem um degrau ainda além, que nós pensávamos que não tinha, mas tem. Ainda tem os espíritos puros. Esse é a primeira ordem. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E aí já fica até difícil para a gente imaginar, né? Já complicou, já ficou bem alto. Mas é o nosso destino. Então, o que nós estamos convidando? A que vocês venham, tragam os jovens, tragam as crianças. Os nossos jovens precisam saber das missões que têm. A nossa criança precisa saber que já pode contribuir para um mundo melhor. E nós precisamos vir pensar nas nossas. Solos misturados, né? Um pouquinho das características dos espíritos imperfeitos, algumas sementes, um pouco dos espíritos bons, querendo crescer dentro de nós. A única coisa que nós não podemos fazer aqui e agora é voltar atrás. Joana nos diz, não volte atrás. Estamos cansados? Está doendo? Está sendo difícil? O fardo parece que é muito pesado? Jesus disse que com ele não é. Então está me faltando estar mais junto de Jesus para aliviar o fardo. Magdala, vamos conversar sobre ela. Simão Pedro, falamos o ano passado, mas é um outro caso que a gente pode pensar. Qualquer um de nós. A dificuldade faz parte. A dor faz parte da caminhada. Vamos parar com aquele pensamento de tudo é comigo. A dor faz parte da caminhada. A luta faz parte da existência. Agora, o destino é certo. É a perfeição. Jesus nos disse, vós sois deuses. Não seremos deuses como o Pai. Deus, Pai, só existe um. Mas nós estamos destinados à perfeição. E precisamos investir nisso. Esse é o convite que fica para cada um de nós. Vamos nos compreender, nos aceitar, nos conhecer melhor. Vamos tentar ter essa compreensão e esse conhecimento a respeito daqueles que nos rodeiam a caminhada. Somos todos espíritos nessa escala evolutiva. Não precisamos passar pela fieira do mal como os espíritos impuros. Podemos acertar mais e errar menos, mas precisamos fazer esforços. Precisamos fazer esforços nesse sentido e temos apoio suficiente para darmos conta da parte que nos cabe na obra da criação. O apoio principal, Deus acima de tudo, Jesus junto de cada um de nós. Então, que amanhã nós possamos estar reunidos, pensando um pouco mais sobre isso. Aonde nós estamos, quem nós somos,
quais são as nossas missões e como é que eu faço para seguir a caminhada. Que Jesus esteja sempre conosco.